Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma atividade da terceira Jornada Botânica, esta tão especial que comemora os 25 anos do programa de pós-graduação em Botânica da UFV. Agora daremos início à mesa redonda intitulada Experiências Pedagógicas no Ensino da Botânica. Essa mesa redonda contará com a participação dos egressos do programa de pós-graduação em Botânica e hoje professores. Inicialmente teremos a professora Isla Azevedo, da Universidade Estadual de Montes Claros, professor Márcio Lacerda Lopes Martins, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, professora Jaquelina Alves Nunes Faria, da Faculdade Redentor Brasil, e eu, Jaqueline Dias Pereira, da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra à professora doutora Isla Azevedo. Obrigada, Jaque. Boa tarde, pessoal. Só um minuto que eu vou compartilhar a minha tela. Eu sou a Isla Azevedo, sou bióloga licenciada e sou da turma de egressos do doutorado de 2010, do programa de pós-graduação em Botânica da UFV. Atualmente, eu sou professora do Departamento de Biologia Geral da Unimontes e coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Botânica Aplicada. E além da minha linha de pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, que é a Biologia Floral, hoje eu trabalho também com a questão do ensino de botânica. Por isso, a proposta da palestra Estratégias Pedagógicas na Prática de Formação de Futuros Professores. E essa minha parte, né, de trabalhar com o ensino da botânica, ela veio de uma demanda da botânica, não só da Unimontes, mas uma demanda que hoje é geral, né, em que nós temos uma preocupação em todos os níveis acadêmicos em relação ao ensino da botânica, que ainda é visto como muito conteudista, com a utilização de muitos conceitos e termos que são complexos. Então, é necessário que a gente faça uma transformação na abordagem de estratégias pedagógicas para facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem dos nossos conteúdos da botânica. E aí, por um lado, nesse processo, nós temos os professores que eles não se sentem confortáveis ao apresentar o nosso conteúdo, né? Porque eles enfrentam dificuldades na elaboração e realização de aulas práticas, de aulas menos conteudistas. Eles têm a questão do enfrentamento da falta de recursos didáticos e a falta de estrutura para executar essas aulas práticas. E, do outro lado, nós temos os nossos alunos, onde, nessa dificuldade de transpor os nossos conteúdos de forma didática, nas séries finais, os nossos alunos demonstram uma falta de interesse. E nas séries iniciais, nós até despertamos esse interesse nas crianças, mas aqui o problema é a falta de material didático. E aí, o que fazer para a gente poder reverter esse processo, né? Então, eu acredito que a gente tem que ficar atento agora com a formação dos nossos futuros professores. Porque é durante essa formação, é durante a graduação de uma licenciatura, que nós temos que desenvolver ações que sejam mais eficientes na criação e execução de mecanismos que possam transpor de formas mais didáticas o nosso conteúdo da botânica. E aí, dentro do nosso mestrado, nós temos um programa que se chama Inserção da Botânica na Educação. E dos objetivos desse programa é investir em desenvolvimento de estratégias pedagógicas nas práticas de formação dos futuros professores, onde, durante essa formação, eles possam desenvolver habilidades e aptidões em executar algumas atividades didáticas, práticas educacionais,
outros meios que facilitem esse processo de ensino-aprendizagem da botânica. E aí, uma das ações desse programa são as práticas de formação na graduação. Mas como que o programa que é de pós-graduação está atuando na graduação? Porque nas nossas universidades, os nossos professores que estão na pós-graduação estão também na graduação. Então, é possível o que é desenvolvido de ações, de estratégias pedagógicas na pós-graduação também ser desenvolvido na graduação. O que a gente tem que estar atento aqui é em relação à questão de algumas estratégias elas terem mais direcionamento de acordo com os períodos do curso ou até mesmo das disciplinas. Como, por exemplo, nos primeiros períodos, a gente pode desenvolver o ensino da botânica através de gamificação, com a formação de jogos de tabuleiro, que a gente possa passar o conteúdo para os alunos através de uma brincadeira de uma forma mais lúdica. Como prática de formação, os alunos do primeiro período, eles ainda não têm tanta habilidade, tanto domínio de conteúdo, de estrutura, e eles têm mais motivação. Então, esse tipo de estratégia é melhor para eles. Enquanto que os períodos mais para o meio do curso, para o final, podem desenvolver, como, por exemplo, os modelos tridimensionais da anatomia foliar de espécies que são da região do aluno, né? Como a gente fez aqui do umbu e do piqui. E aí, ao manusear, ao produzir esse material didático, os nossos alunos já estão trabalhando com o conteúdo. E até mesmo questões mais complexas, como é o caso de uma dupla fecundação das angiospermas, é possível a gente trabalhar e ensinar com esses modelos tridimensionais. E com isso, nós temos a produção de material didático, que é um dos projetos do nosso programa. Na pós-graduação, nós podemos já desenvolver algumas técnicas que são mais elaboradas, né? Como é o caso desse projeto, o Olhar no Mundo Invisível das Plantas, onde os nossos alunos de pós-graduação, eles desenvolvem protocolos com técnicas mais simples no preparo de lâminas, para que a gente possa abordar características das nossas espécies do semiárido, e a gente tem um laminário didático para a gente poder reproduzir isso para os professores do ensino público. Então, os nossos alunos de pós-graduação, eles aprendem na prática de formação e depois eles podem replicar isso para outros professores. E outro projeto bacana que nós temos em parceria com a Biologia Vegetal da UFMG é o projeto da professora Rosi, que se chama Botânica para Quê e Porquê. Nesse projeto, nós temos a integração dos alunos de pós-graduação com a graduação. E aí, nessa troca de experiências, os alunos de pós-graduação, eles têm um contato direto com uma docência em ensino superior e na formação de futuros professores, enquanto que os alunos de graduação, eles têm essa oportunidade de despertar o interesse pelo ensino da botânica que vem dos alunos de pós-graduação que já estão atuando nesse ensino. Então, a gente tem uma troca de experiências aqui entre os níveis de ensino para esse projeto. E aí, todas essas ações e material didático que nós temos desenvolvido, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na formação desses professores, nós levamos eles além da universidade, com um projeto que se chama Biotemas, que é um projeto da própria Unimontes, onde a Unimontes ela faz essa ponte entre a universidade e as escolas. Então, nós levamos para as escolas públicas daqui de Montes Claros todo esse material que a gente produz. E a gente expõe esse material no estande e nós demonstramos para os professores que esse material ele é eficiente, ele chama a atenção, ele prende a atenção do nosso público, que são os alunos. E com isso, a gente também passa para os professores, através de palestras, de mini-cursos, de oficinas, como que é possível desenvolver todo esse material, né? Uma vez que os nossos alunos já estão treinados para isso, eles replicam isso daí durante o Biotemas. E aí a gente vai um pouco mais além, quando a gente extrapola aqui a nossa cidade,
e a gente leva tudo que a gente tem produzido para outras comunidades. Como a gente fez nessa exposição científica interativa no município de Bonito de Minas, mais ao norte de Minas Gerais. E aí a gente foi fazer esse evento numa escola onde tinha das séries iniciais às séries finais. Então, nós tínhamos que pensar também nos pequenos, né? O que a gente poderia fazer de material para as crianças. Porque esse é o problema das séries iniciais, a falta de material didático. Então, os nossos alunos desenvolveram um teatro de fantoche, onde a gente tem os dois personagens, que são as duas palmeiras que compõem o ecossistema de veredas, que é um ecossistema que é da região de onde esses alunos residem. E aí tem todo um diálogo entre esses dois personagens, e falando até mesmo da questão das consequências dos incêndios florestais, da inserção do homem, que é o veredeiro, nesse ecossistema. E, além disso, nós também desenvolvemos um gibi, uma história em quadrinhos, que tem, né, os dois personagens, o Buriti e o Xiriri. E eles contam a história do nome científico deles, por que eles têm esse nome, por que é em latim, o que significa esse nome científico. E aqui a estratégia foi deixar o gibi em preto e branco, para que assim as crianças pudessem também fazer parte da construção da história em quadrinhos. Então, eles acabam entrando dentro do conteúdo, eles retratam o ecossistema e as duas palmeiras da maneira com que eles acharem melhor. E, assim, eles têm mais contato com o conteúdo da botânica. E esse evento nós contamos com alunos de graduação, de pós-graduação, com 3 pós-graduações aqui da Unimontes, e com isso a gente teve a oportunidade de levar os nossos alunos a conhecer uma outra realidade educacional, uma outra realidade em relação a comunidades que estão em locais mais pobres, com menor desenvolvimento, e as dificuldades que nós temos em ensinar a botânica nesses locais onde a gente tem menos recurso ainda, né? Então, os nossos alunos, eles acabaram tendo também uma experiência não só de ensino, mas também de extensão, onde a gente leva a questão da popularização da ciência, a gente divulga não só o nosso material didático, mas também todos os nossos principais resultados das nossas pesquisas que nós estamos desenvolvendo no quintal dessas crianças e desses adolescentes, né? Então, aqui a gente contou com um público de mais de 600 alunos em um único evento. E é muito difícil a gente trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Nós não podemos abandonar a parte de pesquisa e dá um trabalho muito grande trabalhar com a parte de ensino, né? Mas hoje a CAPES, ela tem validado mais esses produtos de ensino, produtos de extensão, então o cenário está mudando, e isso é o diferencial, isso motiva ainda mais para que a gente faça esse tipo de trabalho, para que a gente desenvolva esses materiais, né? Porque a gente consegue captar o nosso público. E aí, quem quiser saber mais sobre o nosso programa, sobre as nossas ações, pode acessar o nosso site do PPG-Bot Unimontes, que lá a gente tem mais informações sobre os nossos trabalhos. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu passo agora a palavra para o Márcio. Joia, Isla, obrigado. Enquanto eu preparo aqui, eu queria comentar que eu adorei o trabalho de vocês, viu? Fiquei encantado e com inveja de não ter nada próximo aqui da gente. Eu acho que é um trabalho que deve ter todo canto, né? Muito ilustrado, né? Muito legal. A gente trabalha com ilustração botânica aqui também, ilustração para ensino de biologia, e às vezes falta alternativa para a gente usar. Eu achei bem legal. Depois a gente pode conversar mais, né? Bom, gente, eu sou Márcio Martins, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia desde 2006, aqui em Cruz das Almas, na Bahia. E vou apresentar para vocês algumas experiências que a gente desenvolve no ensino de botânica aqui no interior da Bahia, né? Inicialmente eu tinha programado, inclusive, de falar mais um pouco sobre experiência no ensino fundamental, mas preferi me restringir à experiência que a gente tem no ensino superior, né? Mesmo para o curso de biologia, dentro de botânica sistemática. A disciplina que eu leciono aqui para o curso de bacharelado em biologia é a disciplina sistemática de fanerógamas,
E ela tem essas características, né? Carga horária de 68 horas, e são 4 horas semanais, que é mais ou menos o padrão para botânica sistemática, ofertada no terceiro semestre, e ela atualmente, na verdade, desde que eu cheguei aqui, comecei a lecionar em 2008, ela é ofertada na forma de 4 aulas teórico-práticas semanais, sem distinção de aulas teóricas, de momentos teóricos e momentos práticos, né? Bom, a professora Isla já pontuou várias dificuldades no ensino de botânica, mas as dificuldades que eu procurei abordar, principalmente, né, propondo essa estratégia para o ensino de sistemática, primeiro, é a aversão dos estudantes em relação à sistemática e a falta deles de percepção de como a sistemática se insere no contexto deles enquanto profissional, né, não só enquanto botânico pesquisador, que isso é mais simples, mas enquanto profissional biólogo que vai para o mercado de trabalho. E a minha intenção foi mostrar para eles como que a gente, desenvolvendo um projeto ao longo da disciplina, a gente pode estar exercitando o trabalho de biólogo, de fato, né, todas as etapas, desde a concepção do trabalho, a execução e a coleta dos resultados, e discussão desses resultados, a partir da metodologia chamada aprendizagem baseada em projetos, né, que é uma metodologia ativa e que vem sendo cada vez mais usada para o ensino. Bom, essas são as características da metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né. Primeiro, a aprendizagem é focada no aluno, né, então o aluno tem uma atitude ativa, e ele que busca o conhecimento, o professor é apenas um mediador, que propõe estratégias que o aluno possa, caminhos que ele possa seguir durante o desenvolvimento desses projetos, né, e ele acaba aprendendo por meio da execução desses projetos, na experimentação das ações, das atitudes, e a gente vai ver depois como que isso é feito especificamente para a botânica sistemática, né. E aí ele vai integrando várias informações, podem ser de outras disciplinas, né, informações interdisciplinares, ou informações mesmo que fazem parte do conteúdo da disciplina, mas que vão sendo agregadas aos poucos à condução daquele projeto. Bom, a primeira parte do método é levar as aulas todas para o laboratório. Então, as aulas são 100% ministradas dentro do laboratório de botânica sistemática, né, e não existe momento teórico, não existe momento prático distinto, a prática e a teoria acontecem todos ao mesmo tempo, né. Isso permite que a gente possa sair dessas 4 horas que a gente tem pela manhã ou pela tarde, né, nas 2 turmas que a gente oferta, fazer coletas no campus, trazer essas plantas para dentro do laboratório e avaliar essas plantas, identificar essas plantas, olhar plantas no próprio campus, né, discutir artigos que eles levam para apresentar para os outros alunos, para os colegas. A gente alterna o tempo todo conteúdos teóricos e conteúdos práticos, né, algumas aulas começam com prática e terminam com a teoria, algumas aulas começam com a teoria e terminam com a prática, ou elas vão se mesclando ao longo dela, então essas 4 horas permitem que a gente tenha essa liberdade, e o conteúdo é dado de uma forma integrada, né. Bom, a outra parte, que é a parte do projeto propriamente dito, é o levantamento florístico. Eles vão desenvolver um levantamento florístico numa área de estudo, uma área que contém várias formações, várias fisionomias diferentes, e cada grupo vai trabalhar com um grupo específico de plantas, e isso permite que eles façam trabalhos distintos, né, e dessa forma eles conseguem contextualizar a disciplina, saber como que isso vai ser integrado depois na atitude dele, no fazer dele de biólogo, né, depois de formado, permite que ele entre em contato com a redação científica, porque ele vai ler artigo, vai precisar acessar a literatura científica para poder fazer a identificação e a discussão desses dados. Claro, procedimentos básicos de sistemática, né, técnicas de identificação de plantas, né, tanto pela forma tradicional quanto pela forma de acesso a bancos de dados, que é o que a gente usa mais atualmente, né. Isso tudo acaba sendo integrado, né, à medida que eles vão trabalhando no laboratório com as aulas teórico-práticas, o levantamento florístico vai acontecendo, e isso ao longo do semestre vai evoluindo dessa forma como está mostrando aqui no slide. Na primeira semana de aula, eles têm apenas técnicas de coleta, claro, apresentação da disciplina, são instruídos sobre as técnicas de coleta, porque na segunda semana de aula eles já começam a coletar. Então, antes de a gente dar qualquer tipo de conteúdo, os alunos já vão para o campo,
E é naquele momento do campo é que eles começam o trabalho deles e, ao mesmo tempo, começam a disciplina, começam a enxergar a sistemática desde o ponto inicial, que sempre é o campo, né? Então, os alunos são divididos em 6 grupos, em geral, né, de acordo com o hábito das plantas, em ervas, subarbustos, arbustos e árvores, lianas, epífitas e hemiparasitas, ou parasitas, né, e aquáticas. Dessa forma, os trabalhos não se sobrepõem, eles conseguem seguir caminhos distintos, né. Bom, ainda no primeiro mês, durante as aulas, eles começam a trabalhar contato com essas plantas que eles coletaram e vão fazer a identificação delas. Primeiro, seguindo as chaves tradicionais, dicotômicas, né, depois passando para as chaves interativas e, no final, usando os bancos de dados online. Então, eles têm contato com o método de identificação de plantas que eles vão usar posteriormente. Eu acredito que, mais do que saber o nome das famílias, eles têm que saber como chegar até essas famílias. E a partir do segundo mês, então, a gente tem uma segunda coleta para coletar materiais que, porventura, não tenham sido bem coletados, e esse material começa a ser identificado, então, em momentos fora da sala de aula, né? E aí a monitoria é importantíssima para acompanhar esse processo, para orientar nesse processo também, além da minha participação, que também procuro sempre estar à disposição. Durante as aulas, né, eles começam também a confeccionar sua própria chave de identificação, que eu acho que é um exercício muito importante, tem funcionado na assimilação das características de cada família que a gente vê ao longo das aulas. Então, montando essa chave de identificação, primeiro, eles conseguem saber como funciona uma chave de identificação. Imagine que eles estão montando para 4, 5 famílias, então é simples de organizar aqueles dados. E eles conseguem colocar em prática também aquele conhecimento, saber por que eu tenho que saber que uma planta tem folha alterna, outra tem folha oposta, ovário super, ovário ínfero, e consegue juntar aquilo ali e permitir que isso, enxergar como que isso separa cada família. Bom, faz parte do processo também a avaliação. Basicamente, a gente tem avaliações muito tradicionais para as disciplinas de sistemática, que é a prova teórica, entrega de material arborizado, identificado, né, os seminários e a prova prática, mas tem 2 estratégias de avaliação que eu acho que são bem importantes. Primeiro, a confecção de uma chave de identificação, agora não mais a chave que é feita durante a aula, mas uma chave englobando todas as famílias que eles observam no semestre e aquelas que eles coletaram, né, uma chave bem grande, que eles têm bastante trabalho para fazer, mas eu acho que é a parte mais central da disciplina, porque é um quebra-cabeça que eles vão montando, e dessa forma, ao invés de ter que decorar as características das famílias, eles têm que lidar com as características para poder diferenciá-las. Dessa forma, eles acabam tendo contato sem que seja uma coisa muito maçante. E o resumo, né, normalmente a gente pede relatórios, e eu pedia relatórios até uns 3 anos atrás, mas eu acho que o resumo tem sido muito mais proveitoso, porque ele já prepara o aluno para a submissão dos seus dados, né, a organização e a submissão dos seus dados para um evento. Eu tenho possibilidade, depois que acaba a disciplina, de revisar isso com eles, porque eles vão submeter isso para algum evento, né, o trabalho já sai formatado para isso, a gente só realinha e melhora um pouco mais, e eles já saem da disciplina com um produto, né, que para o currículo deles é importante. Imagina um estudante do 3º semestre já está com um resumo publicado de uma disciplina. E tem dado muito certo, todos eles correm atrás para, de fato, submeter esses resumos. Bom, o que eles têm pensado? No final da disciplina, eles fazem uma avaliação da disciplina, do método, para ter uma noção de como que eles enxergaram aquele método, que é bem diferente do tradicional para eles também, né? E eles me dizem, por exemplo, qual a afinidade deles, né, antes da disciplina começar. Então, a maioria deles, mais de 60%, tem pouca ou nenhuma afinidade com botânica sistemática, né? Como que a estratégia da disciplina influenciou isso? Para mais de 90% dos estudantes, a estratégia influenciou positivamente, né? Eles saíram com uma visão muito mais positiva de botânica sistemática do que eles tinham antes de começar a disciplina, que eu já acho um grande avanço, né? Bom, como que essa estratégia contribuiu para a formação dele enquanto biólogo, que é um dos grandes objetivos da disciplina, que eles percebam essa conexão. Bom, primeiro, para a assimilação do conteúdo, para o entendimento da diversidade
começam a enxergar o que tem aqui no campus, o que tem ao redor dele, começam a visualizar diferenças de uma forma mais natural, né? Além de formação profissional e assimilação do método científico. Felizmente, ninguém preferiu o formato tradicional, né? Bom, como que ele avalia o rendimento dele, né? Como que o aluno avalia seu próprio rendimento? A maior parte deles, vejam ali, 60%, sentiu que seu rendimento ficou acima do que ele esperava, né? Que para mim foi bastante importante, né, ouvir isso. E, segundo eles, o que influenciou mais nesse rendimento, né? E para a maioria deles também, a estratégia de ensino foi importante, além do trabalho, aula de campo, né? E o esforço pessoal deles, por último, mas a estratégia liderando. E, finalmente, a gente tem a estratégia de avaliação enxergadas pela ótica dos estudantes, né? Como que essas estratégias se mostraram na eficiência de avaliação e na preferência dos estudantes. Sem dúvida, as estratégias preferidas deles são a confecção das ESICADs, com identificação das plantas, né? O resumo, e percebam que elas seguem uma linha entre as preferidas e as eficientes, segundo eles, só com uma inversão aqui entre a prova prática e o seminário final. Eles acham que eles preferem fazer a prova prática do que apresentar o seminário, mas que a prova ao seminário é mais eficiente na avaliação do que a prova prática. Eles realmente não gostam de confeccionar a chave de identificação, apesar de eu achar um instrumento bem importante, e, claro, não gostam de prova teórica. Bom, no final, o que a gente tirou dessa experiência? Vem tirando e vem aprendendo com essa experiência. Primeiro que é a estratégia que influenciou positivamente a afinidade deles com botânica sistemática, né? Influenciou também o rendimento, que eu acho que é fundamental, tirar esse medo, essa aversão que os estudantes têm de botânica e de botânica sistemática mais especificamente, né? Mais da metade dos entrevistados teve uma chance maior de fazer um estágio em botânica, que eu achei também fantástico, né? Além de perder o medo, ainda tem uma disposição de iniciar um estágio em botânica, já que eles estão no terceiro semestre, isso é importante. E tem uma crítica, né, que a avaliação do trabalho não é individual, a gente sabe, como dizem os baianos aqui, que muita gente fica na ponga nesses trabalhos de grupo, e muitos estudantes não gostam, né, gostariam de ser avaliados individualmente, que preferem, né? Bom, é isso, gente, essa é a nossa experiência aqui. Foi um prazer estar falando para vocês, para meus colegas, né, eu sou da primeira turma dessa pós-graduação, espero ter mais contato com vocês posteriormente, se quiserem tirar algumas dúvidas e entrar em contato, o meu e-mail é esse. Queria passar, então, a palavra para a professora Jaquelina. Até mais. Obrigada, Márcio, por compartilhar com a gente, né, a sua experiência, e com certeza ela vai ser bastante valiosa para nós que trabalhamos aí, né, na graduação e com algumas disciplinas que são, muitas das vezes, compartilhadas. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, então, para a gente dar início. Acho que foi, né? Vamos lá. Então, gente, eu quero, de início, né, parabenizar o programa de pós-graduação em Botânica, do qual eu sou egressa do mestrado na turma de 2007 e também na turma de 2009 do doutorado. Eu trabalhei aí na linha, minha pós-graduação na linha da ecologia, de ecossistemas, né? E hoje estou aqui para a gente compartilhar um trabalho que está sendo desenvolvido, que foi desenvolvido nos últimos anos, que tem a ver aí com essa mesa redonda tão bacana, tão repleta, né, de conhecimentos e de experiências. Hoje eu trabalho no Centro Universitário Uniredentor, no Grupo AFIA, na unidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, mas até o ano passado eu trabalhei na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Carangola. E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é fruto desse trabalho anterior na Universidade do Estado de Minas Gerais, tá? Aqui em Carangola. Então, historicamente, assim, só para contextualizar o trabalho, ele não nasceu, de fato, como um trabalho extensionista, né, ou do ensino. Inicialmente, o que a gente queria era
trabalhar na divulgação do herbário da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o H. Weng, lotado na unidade de Carangola. E aí, qual que era o nosso intuito? Divulgar, na verdade, iniciar uma organização e um treinamento de alunos para poder participar e auxiliar na rotina, né, do herbário. Então, e a gente percebeu, porque a gente não tinha, né, um técnico para poder nos ajudar, então a gente selecionou alguns alunos e que conseguia fazer, né, organizar a rotina do herbário, é lógico, sob a supervisão aí da curadoria, mas a gente depois parou para pensar que, peraí, a gente está tão preocupado, mas a Weng, a unidade de Carangola, ela é recém-estadualizada e as pessoas precisam saber que existe esse herbário e, antes de mais nada, que existe essa universidade aqui na região, né? E aí nasceu a ideia, né, surgiu a necessidade, então, de apresentar o Weng para a comunidade, que era uma instituição recém-estadualizada até então, e mais do que isso, mostrar também que existe um herbário, falar o que é, enfim, as pessoas precisavam saber disso, né? Então surgiu esse trabalho que pretende, que fez, né, realizou a integração aí do herbário H. Weng com a unidade, com a comunidade acadêmica, porque até internamente da Weng, estudantes de outros cursos, de outros professores também de outros cursos, de outros departamentos, nem sabiam da existência desse herbário. Então, houve aí uma divulgação interna também e externa à universidade, né, através, inicialmente, de escolas aí dos níveis fundamentais no município de Carangola, tá? Então, esses alunos faziam a rotina contribuíam, né, aí na manutenção da rotina do herbário e todo o processo de herbariologia, e trabalhavam, então, com essa divulgação científica, tanto dentro da própria universidade, quanto externamente. Então, esses alunos foram treinados, e, através de palestras, eles iam até as escolas para poder levar, né, essa divulgação aí do herbário H. Weng, e falar que existe uma universidade e trazê-los também até a universidade. Então, uma vez que esses alunos percorriam as escolas, né, fazendo essas palestras de cunho informativo, eles também convidavam essas escolas a visitarem, né, a universidade e também a conhecer o nosso herbário. Então, essas visitas eram feitas através de visitas, né, técnicas, que eram promovidas com o intuito de divulgar e apresentar, né, as coleções do Weng e divulgar a universidade também. E eles recebiam material informativo e tudo mais. Isso perdurou, isso deu muito certo, porque as pessoas começaram não só os alunos, né, das escolas, mas os pais, as famílias começaram a perceber que, de fato, existia uma universidade e que fazia um trabalho muito sério, muito interessante. E aí eu coloquei algumas fotos dessas visitas aqui. Inicialmente eram abertas para escolas de níveis fundamental e do município de Carangola. Mas deu tão certo que professores que lecionavam em várias escolas começaram a trazer alunos de todas as escolas, um comentava com o outro, e isso se expandiu. A gente teve uma agenda intensa, né? Aqui na foto mesmo, do lado esquerdo, são alunos de uma escola da cidade vizinha, de Pociúncula, já no estado do Rio de Janeiro, né? Carangola está em Minas Gerais. E também, na direita, escolas particulares, né? Que a princípio eram escolas públicas, também participando. E internamente, né, a gente fez essa troca com alunos de outros cursos e alguns outros cursos de licenciatura, especialmente, né, como, por exemplo, os graduandos em pedagogia, que podem, né, atuar nos níveis iniciais, que a Isla falou, que tem muita dificuldade, que não tem material didático, né, que realmente é um problema muito sério, de trazer esses futuros professores, né, também para esse contexto, de ter uma formação
que vai levá-los a ter mais tranquilidade para lecionar o nosso assunto, que é a botânica, né? Eles vão trabalhar com ciências lá no ensino fundamental inicial, né, nível 1. Graduandos de ciências biológicas, de geografia também participaram. E aí, dessa forma, a gente popularizou o HUENG internamente da universidade. E outras ideias foram sendo incorporadas na medida em que a gente foi realizando essas visitas técnicas, né, que os alunos foram sendo treinados cada vez mais. Então, por exemplo, algumas escolas dispõem, né, de áreas que dá para fazer aulas não formais, muito interessantes, que dá para trazer o aluno para o cotidiano botânico, como, por exemplo, aqui nessa escola, que tem uma área arborizada muito interessante. E, então, os nossos bolsistas estagiários utilizaram dessas áreas para poder mostrar para os alunos como que se faz a coleta do material, até ela se transformar num ECICATA, que vai ficar depositada como as que estão no HUENG, né? Até porque existe uma preocupação também de não impactar as coleções, né? Eu não posso levar esses alunos, esses visitantes para dentro da coleção, então a gente teve o cuidado de confeccionar esse catas, né, dessa forma como a gente está vendo aqui na apresentação, para que elas fossem usadas para demonstrar como as plantas estão depositadas nas coleções, né. E aí, dessa forma, também os professores aí que estavam acompanhando essas turmas, eles têm a oportunidade, né, de ver como que é possível utilizar do que eles já dispõem para transformar essas aulas em aulas mais atraentes. Aqui, também, os alunos estão, né, nas dependências aí da universidade, até em frente ao prédio do herbário, realizando a prensagem de plantas que foram coletadas no campus, né, e depois viram, né, a transformação delas no ECICATA. Aqui, já no prédio do herbário, né, a gente tem, na foto da esquerda aí, os meninos conhecendo, né, a triagem, a sala de triagem de material. Na direita, o material de exposição da carpoteca, né? Então, esse projeto atendeu boa parte das escolas, se não praticamente todas, do município de Carangola. Se expandiu também para o ensino médio, que alguns professores que trabalhavam tanto no fundamental quanto no médio, né, pediram para participar, para levar os alunos. Então, a gente fez essa adequação também de conteúdo, de apresentação para os alunos do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e, enfim. E aí, na medida que esse trabalho ele foi avançando, né, a gente começou em 2013 e fomos com ele até 2019. Numa segunda etapa, a gente já tinha divulgado bastante, tanto a universidade quanto o HUENG, né, o herbário. Então, houve uma nova proposta, ele sofreu uma evolução da ideia inicial, onde a gente propôs, então, mostrar novas alternativas que fossem viáveis para ensinar e aprender botânica. Então, a gente estava propondo aí também a iniciação à docência dos alunos nossos, que são alunos que participam do projeto da licenciatura, né, Ciências Biológicas, e que esses alunos, então, pudessem ajudar a melhorar o ensino, a contribuir para a atração da botânica nas escolas, né, em parceria com os respectivos professores de biologia e de ciências. Então, esses alunos que participavam do projeto, tanto os bolsistas quanto estagiários, elaboraram sequências didáticas, eu numerei algumas delas aqui, né, botânica no cotidiano, preservação ambiental, morfologia vegetal, que foi o assunto mais pedido pelos professores, né, que tinham vindo visitar. Classificação dos vegetais foi uma solicitação para o ensino médio, aí, os alunos que iam prestar ENEM e tudo mais, e é lógico que o herbário continuava também aí como assunto para essas aulas dinâmicas. Então, essas aulas elas eram dadas propositalmente em ambientes fora do que tradicionalmente é dado, né? Então, a gente trazia esses alunos para o ENG, muitas das vezes acontecia também na escola, mas em salas mais diferenciadas possíveis do que eles têm normalmente. É uma maneira também da universidade abrir as suas portas, né, para a comunidade. Então, nessas aulas teóricas, por exemplo, nessa sala aqui, é uma sala que está lotada dentro da universidade, mas pertence ao ITEC, que pertencente ao governo, né, do estado de Minas Gerais. São salas
com telas interativas, kit multimídia, que normalmente a gente não tem, né, nas escolas, assim. Então, foi uma experiência muito interessante, os alunos gostam muito dessas tecnologias, enfim. Então, era passado aulas teóricas, e ao final dessas aulas, sempre havia alguma dinâmica, então não dá para passar todas elas, né, em todos esses anos de projeto aqui, mas, por exemplo, coisas simples, assim, os meninos recebiam plaquinhas de certo ou errado, e no final fazia-se um quiz com perguntas relacionadas à aula teórica, né, e aí eles respondiam se estava ok ou se não estava ok. Esses jogos didáticos são sempre muito bem recebidos, e é uma maneira também da gente perceber, né, que se o aluno, de fato, assimilou alguma coisa, e fazê-lo participar. Aqui, outras turmas participando da mesma dinâmica, na mesma sala. Aulas que costumam fazer bastante sucesso também são as aulas nos laboratórios, né, não todas as escolas possuem, mas quando algumas em Carangola possuem, mas não são utilizadas, os próprios professores relatam as suas dificuldades, né, em preparar aulas, e eles não são capacitados, né, muitas das vezes, eles mesmos assumem, e às vezes porque realmente não tem aí material didático, é escasso, infraestrutura e tudo mais. Mas são aulas que despertam muito o interesse dos alunos, tá? Aqui também são aulas muito simples para alunos, né, eles estão plantando aí algumas ervas que eles levam para a escola, depois para casa, e participam de todo o projeto, e se familiariza mais com as plantas, né, traz isso para o contexto, a mesma coisa. E a terceira e última etapa do projeto, nos 2 últimos anos, deu tão certo essas sequências didáticas, né, os alunos criando as aulas e complementando as aulas nas escolas, trazendo eles para a universidade ou indo até as salas de aula, a gente fez um estudo e quis, né, acrescentar ao projeto a inclusão de alunos com necessidades especiais. E aí, após fazer um levantamento na Secretaria de Educação Municipal, né, e também na Superintendência Regional de Ensino, nós verificamos que haviam 2 alunos com deficiência visual matriculados e frequentando regularmente as escolas. Uma estava lotada na Escola Estadual Benedito Valadares, do 3º ano do ensino fundamental, e, na verdade, um aluno e uma aluna no 7º ano do ensino fundamental numa escola municipal. Então, a gente propôs que as mesmas sequências didáticas que haviam sendo adotadas anteriormente em outras escolas seriam, então, adaptadas para as turmas que recebem esses 2 alunos nessas 2 escolas. Então, as alunas, bolsistas e estagiárias envolvidas no projeto confeccionaram material didático, né? Então, por exemplo, em aulas em que os alunos são convidados a desenhar, esses alunos que têm deficiência visual, eles recebem o desenho já pronto, com uma linha, com cola, e eles vão colorir, né? Aí os desenhos são em alto relevo, material construído em EVA, também horta sensorial, que eles podem, né, através do tato e o olfato, conhecer melhor essas plantas. Então, foi construído um jardim sensorial com 40 espécies de plantas medicinais, tóxicas, e por aí vai. E também plantas aromáticas, onde esses alunos, então, por exemplo, aqui na aula de morfologia do fruto, esses alunos são convidados a conhecer, degustar, e aqui vocês veem na segunda foto aí da direita, né, superior, a gente tem o Luiz Fernando, a gente tem autorização para mostrar as fotos dele e da Maria Alice, né, e enquanto ele está assistindo a aula, com toda a turma, a gente tem sempre uma estagiária ou a própria professora mostrando para ele, né, essas estruturas, ele vai conhecendo através do tato e do olfato. E para que ele fique, né, inserido nesse assunto, nesse contexto, os alunos da turma também, os amigos dele, são convidados, né, a se vendar e conhecer as plantas aí com o contexto do Luiz Fernando ou da Maria Alice, que está aqui na foto da direita, no canto superior aqui, participando da aula, né, e os seus colegas vendados, tendo as mesmas percepções que elas. No jardim sensorial também os alunos fazem, né, percorrem um trajeto aí sentindo as propriedades organolépticas das plantas, né, que são as escolhidas mais acentuadas, para que eles consigam também ter essa percepção. Esses foram alguns exemplos. Então, assim, finalizando,
O nosso projeto, ele perdurou aí de 2013 até 2019, e nós temos números bastante importantes, né? Só para mostrar aqui, ó, um público-alvo de quase 2.500 pessoas que foram atendidas, cidades da região inteira, dos municípios vizinhos, né? Tanto de Minas Gerais quanto do Rio de Janeiro. Um número de alunos da UENG aí de quase 300 alunos, e um número de 67 professores envolvidos. Então, em suma, a gente conseguiu, nesse trabalho, né, popularizar a universidade, também o herbário, além de ser, né, instrumento científico, também como ferramenta pedagógica, perpetuar a iniciação à docência dos alunos aí da graduação, né, em ciências biológicas, e contribuir para o ensino em botânica, também para alunos especiais com deficiência visual. Esse trabalho recebeu 3 prêmios aí da Pró-Reitoria de Extensão da UENG, devido aos resultados, né, enfim, ao seu sucesso. E aí, é lógico que eu quero agradecer os 20 alunos que passaram, estagiários, e os 10 bolsistas que passaram ao longo desses anos, né, que fizeram tudo isso acontecer, à Universidade do Estado de Minas Gerais, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, ao Herbário HUENG, né, que também se dispôs a realizar esse trabalho. E é isso, estou à disposição, e agora eu vou passar a palavra, né, para a professora Jaqueline Dias Pereira, que vai explanar o seu trabalho. Obrigada. Obrigada, Jaque. Nossa, os trabalhos todos apresentados nos deixam, assim, muito felizes, né, em saber que se cada um plantar uma sementinha aí na sua instituição e na região, eu acho que a gente já consegue fazer a diferença que a gente precisa, né, e é um trabalho muito importante, né, a gente vai discutir bastante isso, né, no momento das discussões, e eu vou fazer uma breve apresentação agora também para vocês do que a gente tem trabalhado aqui na UFV Campus Rio Paranaíba. Ok, o meu trabalho vai bem de encontro com o trabalho da Jaquelina, porque ele envolve várias práticas educacionais visando essa interação universidade-escolas. Inicialmente, ele surgiu justamente também para divulgar o campus e surgiu do interesse dos alunos em conhecerem a UFV, né, o que é a universidade, mas a universidade, para a maioria das pessoas, está bastante relacionada simplesmente ao ensino, né, e a gente quis mostrar esse tripé que além do ensino, né, tem a pesquisa, tem a extensão, e o objetivo, inicialmente também, era minimizar essa cegueira botânica, que nas disciplinas de botânica a gente evidencia as dificuldades, muitas vezes, que os alunos têm na área da botânica. Então, foi bastante interessante, porque a gente queria, não simplesmente que os alunos viessem visitar a instituição, a gente queria que eles tivessem um aproveitamento maior, que eles realizassem atividades práticas realmente que contribuíssem para o dia a dia deles, e a gente queria um projeto mais robusto, visando realmente uma via de mão dupla. Não só os alunos participarem ativamente através de atividades práticas na UFV, mas também que a UFV fosse até as escolas, conhecesse melhor as escolas. E foi interessante que a gente sempre começa, né, pequeno, com uma visão menor, porque a gente pensou inicialmente no município de Rio Paranaíba, que é um município que tem cerca de 12 mil habitantes apenas, só que o projeto foi tomando uma proporção tão grande, e hoje ele atende vários municípios, várias escolas, né, da região toda aqui do Alto Paranaíba. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente desenvolve uma atividade do projeto, essa atividade, ela consiste primeiramente de uma reunião nas escolas, com as professoras, com os diretores das escolas, a partir da necessidade que eles têm e visando contribuir, né, com as atividades práticas, tanto da botânica, como também das diversas áreas da biologia, e o projeto, como eu disse, tomou até uma proporção maior, que nós temos parceiros de outros cursos agora também. Então, a gente tem toda uma dinâmica de organização, e sempre depende da quantidade de alunos que a gente vai receber no dia. Então, existe toda uma programação antecipada,
E a partir daí, só para vocês terem uma ideia, a gente realiza as atividades. Essa atividade, por exemplo, os alunos iam das 13h30 até as 18h, que era o horário que eles tinham disponíveis para ficar com a gente. Eles iam ter aula prática sobre o mundo microscópico, sobre a química na escola, sobre rochas e solos e zoologia de invertebrados. Então, a gente contou com a ajuda de vários alunos voluntários, professores, técnicos, e aí a gente monta um cronograma previamente, envia para a escola, e a partir, né, do aceite e da ciência da escola, a gente realiza as atividades. Nessa atividade em específico, como tinham muitos alunos para a gente atender nesse espaço limitado, com o objetivo de realizar várias práticas diferentes, então a gente criou um rodízio de atividades. Dependendo da quantidade de alunos, a gente até coloca fitinhas coloridas para separar as equipes, e tudo tem que ser muito bem cronometrado, porque quando termina a aula da turma 1, tem que terminar de todas as outras turmas, porque tem toda a divisão, como vocês podem verificar aqui. Enquanto a turma 1 estava no laboratório de microscopia, a turma 2 estava no laboratório de química, a turma 3 no de zoologia. E assim ia acontecendo o rodízio. Depois a gente faz um momento de descontração, né, a gente colocou o nome de lanche no pergolado, porque a gente tem alguns pergolados aqui no campus, e é um momento de interação que eles têm também com os nossos alunos da graduação, e depois volta às atividades. E no final das atividades, a gente reúne todo mundo para fazer um encerramento oficial, mas não é só isso, porque geralmente a partir de cada atividade dessa, esses alunos têm que desenvolver também atividades com a gente, ou eles têm que entregar um trabalho para a gente depois, porque a gente sempre pede um feedback, né, em relação às atividades que estão sendo desenvolvidas aqui na UFV. Para vocês terem uma ideia, então, aqui foi uma das escolas, e a gente inicialmente, então, faz toda a recepção dos alunos, explica como que vai ser a dinâmica das atividades, deixa eles contarem um pouco quais são as expectativas desses alunos, enfim, é um momento de bastante interação, e a gente realiza várias atividades práticas, e muitas dessas atividades são de acordo com as necessidades que as professoras colocam para a gente. Então, por exemplo, nessas práticas no laboratório de anatomia vegetal, eles estavam tendo aulas com o objetivo de diferenciar células animais de células vegetais. Também a gente sempre conta, né, com a participação dos nossos alunos, o que é muito importante porque eles já começam a ter esse contato com alunos das escolas de região, e no momento que eles também têm que estudar, têm que se programar para a atividade. Então a gente está pedindo não só os alunos das escolas, mas também os nossos próprios alunos da graduação, que antes também eram alunos só da biologia, e hoje vários alunos de outros cursos querem participar com a gente desse projeto, então isso é bastante interessante. A gente recebe alunos desde 4, 5 anos de idade até alunos do ensino médio, e a gente costuma sempre fazer a foto oficial no final de cada atividade. Então, o foco inicialmente do projeto era divulgar a botânica, como também aqui aulas práticas de organografia. Essa aula foi bastante interessante, a gente tem vários professores aqui do curso que são colaboradores, e nesta aula, os alunos estavam aprendendo sobre organologia vegetal, e eles vieram na UFV para fazer a atividade avaliativa a partir de atividades que a gente elaborou para essas crianças, e eles iam tendo contato com as lupas, identificando cada órgão. Então, foram atividades muito prazerosas e significativas para essas crianças, porque realmente elas puderam praticar aquilo que elas estavam visualizando no dia a dia, que elas estavam aprendendo. E assim, quando a gente tem o retorno dessas crianças, eu acho que a gente acaba ficando até mais felizes que elas, porque faz bastante diferença, né, a gente vê o resultado. Mas além das aulas práticas nas diversas áreas, que eu vou até mostrar um pouquinho mais à frente, aqui tem uma outra atividade do projeto, que ele acabou tendo uma ampliação muito maior, e essa atividade foi bastante interessante, porque os alunos dessa escola,
eles tinham que desenvolver um projeto para a Feira de Ciências, destacando a importância da UFV em Rio Paranaíba. E para isso, eles precisavam conhecer o campus. Então, o objetivo aqui não era realizar aulas práticas, mas eles precisavam conhecer a história do campus, eles precisavam conhecer todos os laboratórios. Então, foi uma atividade que exigiu muitos funcionários, muitos alunos. Esses alunos passaram realizando várias atividades diferentes, inclusive passando alguns momentos na biblioteca, enfim. E depois, a gente vai até as escolas para ver os resultados, né, dos trabalhos que eles desenvolveram. E neste caso foi tão interessante porque eles produziram, juntamente com a professora, um livrinho contando sobre a história do campus e fizeram a apresentação, né, para todos os visitantes, né, inclusive eu, que estava lá no momento. Mas também ocorrem aulas práticas, né, no laboratório de anatomia humana. Então, às vezes, dependendo do número de alunos, são 2 atividades apenas. Dependendo do número de alunos, a gente programa 4, 5 atividades. Então, vai muito também da disponibilidade da escola, da disponibilidade dos laboratórios, para a gente fazer essas programações. E todas essas atividades, elas são previamente programadas, porque também a gente visa atender as respectivas faixas etárias. Neste caso, eram crianças de 4 a 5 anos, realizando aulas práticas no laboratório de anatomia humana. Então, depois deles terem manuseado as peças, os bonecos humanos, eles foram realizar a atividade, que era colorir, fazer cruzadinha, então tudo adaptado às respectivas faixas etárias. Enfim, a gente poderia aqui falar horas de cada foto, né, de cada atividade, tem histórias incríveis para a gente contar, mas aqui uma prática no laboratório de zoologia, práticas também no laboratório de geologia, enfim, lembrando que todas essas práticas, eles têm que dar um retorno, então são aulas mesmo, eles têm que preencher as atividades, a gente corrige, a gente volta com essas atividades para a escola, a gente pede para que os professores também façam um acompanhamento, né, junto com a gente, para verificar que aquelas atividades desenvolvidas na UFV foram realmente importantes para os alunos. Aqui tem uma atividade que eu acho bastante especial, que a gente atendeu os alunos desde 4 anos até alunos de 10, 11 anos dessa escola. E neste dia, então, a gente fez várias práticas com essas crianças e a gente pediu como um retorno, né, às professoras, que elas desenvolvessem com cada turma trabalhos relacionados ao que eles tinham aprendido nas aulas práticas da UFV durante este dia, até para fixar o conteúdo. Os resultados foram tão interessantes, os trabalhos ficaram tão bonitos e foram tão produtivos, né, as crianças foram muito produtivas, que a gente resolveu, a partir dessa atividade inicial na UFV, das aulas práticas, fazer uma amostra dos trabalhos dessas crianças. Imagine, a gente fez essa amostra no pavilhão de aulas da UFV, para que todos os alunos da UFV pudessem ter acesso, e além disso, a gente fez toda uma interação também com os pais dessas crianças, com os professores da escola, e a gente pediu para que cada aluno apresentasse o seu trabalho na UFV. Imagine como isso é marcante, né, para essas crianças. A partir do momento que esses alunos fazendo a apresentação oral, imagine, a gente teve uma outra ideia também, né, de complementar, e aí a gente chamava cada aluno para fazer a entrega oficial dos certificados do trabalho escrito e oral apresentado na UFV. Então, são realmente atividades que ficam marcadas na vida dessas crianças,
que fazem diferenças, com certeza, na vida dessas crianças. E aqui, por exemplo, mostrando nesse momento do lanche, que tem uma interação maior desses alunos, e também, como eu disse para vocês, não é só os alunos indo até o UFV. Neste dia, a gente passou o dia todo na escola, atendendo a todas as turmas, realizando várias práticas de química, e com essas práticas também, eles tinham que desenvolver depois as atividades escritas, porque era o conteúdo que eles precisavam. Enfim, a gente acredita muito, né, que essa interação universidade-escola é de fundamental importância, porque possibilita oportunidades tanto de contato com equipamentos não conhecidos pelos estudantes, oportunidades também desses alunos saberem que a universidade, ela é para todos, né, a universidade pública. Por incrível que pareça, muitos desses alunos não sabiam que a universidade, aqui, a UFV no caso, é uma universidade pública, né, que a gente não paga para estudar, eles ficavam indignados. Muitos alunos, por incrível que pareça, né, eles são da zona rural e só tem contato com a cidade quando vem no ônibus escolar, que a prefeitura, né, leva essas crianças para as escolas. Eles não conheciam a UFV, então foi uma oportunidade também deles conhecerem a UFV. Enfim, a gente tem verificado ao longo dos anos esse impacto educativo e social. Eu gosto bastante dessa escola também, porque é a escola mais carente de Rio Paranaíba, mas quando a gente vê a oportunidade que esses alunos, né, começam a ter, eles começam a pensar um pouco diferente, eles se empolgam com cada atividade que a gente desenvolve, eles querem conversar com a gente, saber tudo sobre a universidade, como que a gente é uma professora na universidade. Então, assim, isso traz uma satisfação para a gente que realmente não tem preço, né? Porque a gente sabe das dificuldades em se trabalhar com extensão, exige bastante planejamento, exige dedicação, assim como todos os outros professores comentaram aqui. A gente tem que organizar um evento a cada dia que vem esses alunos, a gente tem que depender da boa vontade também dos outros professores, das outras pessoas, né, comprarem essa ideia, porque não é fácil, mas eu acho que o resultado é tão significativo, e este trabalho, ele também foi premiado, né, no Simpósio de Integração Acadêmica de 2018, e o que a gente tem que fazer? Agradecer as pessoas que estão envolvidas com esses projetos de extensão, que encaram trabalhar e divulgar a botânica, divulgar a ciência. Eu acho que isso é importante, é fundamental, e nada melhor do que a gente começar nas escolas, né, porque eu acho que é uma semente que a gente planta e que a gente vai colher bons frutos, com certeza. Então, eu agradeço a todos os técnicos, todos os professores, a todos os alunos voluntários da UFV, que não medem esforços em estar comigo, em organizar os seus horários, as agências de fomento, a UFV, enfim. O que eu queria deixar aqui como mensagem final é que, unidos, nós somos mais fortes e podemos sim fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, aqui as imagens, né, todas devidamente autorizadas, e eu só tenho a agradecer a todos. Aqui está meu e-mail, se alguém tiver interesse em entrar em contato e saber maiores detalhes, porque tem muita história ao longo desses anos, e eu já aproveito para agradecer a todos os palestrantes dessa mesa e parabenizar por todos os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo nas suas respectivas instituições e na região, né, porque o trabalho de extensão, ele é muito abrangente, né, e aí a gente já aproveita para abrir para discussão. Quem tiver interesse já pode fazer as perguntas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa antes da gente iniciar as questões, tranquilo. Então, eu só vou agora finalizar a nossa parte aqui, ó. Para discussão, quem tiver interesse já pode. Olá, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Boa tarde. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês.
participando deste evento que é tão importante para a gente, né? Essa terceira jornada botânica, e tão especial porque ela comemora os 25 anos do programa de pós-graduação em botânica, e a gente tem que agradecer a todos os organizadores, agradecer a toda a equipe que brilhantemente, né, está promovendo este evento, e é um evento que nos traz muita satisfação, tanto pelo fato de poder ter um aprendizado maior e poder discutir e falar sobre uma área que a gente gosta muito, que é a botânica, mas também pela oportunidade de a gente rever os nossos colegas, de a gente poder ver o que os nossos amigos, colegas e egressos todos do programa estão realizando, e principalmente pela oportunidade de fazer novos amigos, porque eu acho que a nossa mesa representou muito bem isso, né? E foi um prazer enorme participar dessa mesa com o Dr. Márcio, a doutora Isla, a doutora Jaquelina, porque, assim, eu não conhecia pessoalmente, né, e nem virtualmente o Márcio e a Isla. A Jaquelina, né, a gente teve um contato até superficial durante alguns anos que coincidiram, né, do final do meu doutorado e o seu início, mas, assim, foi uma oportunidade incrível, né, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Temos várias perguntas, viu, pessoal, vários elogios às palestras de todos os membros da mesa, e eu vou começar aqui agradecendo também a Camila, né, que está me passando as perguntas. E aí, a primeira pergunta que a gente tem é para a professora Isla, que foi o Adivânio que perguntou, e foi o seguinte, né, professora Isla, mostrando atividades fantásticas, o segredo é trabalhar a flora e a realidade local do aluno? Boa tarde, pessoal. Obrigada pela pergunta, Divane. E, na verdade, eu acho que é mais do que o segredo, né? É uma bela estratégia. Porque quando a gente traz o conteúdo da botânica para a realidade do aluno, a gente diminui esse distanciamento, né, de alguns termos, de alguns conceitos que nós temos que trabalhar com eles. Então, a nossa estratégia é trabalhar com essas espécies, né, no nosso caso, do semiárido. Isso facilita muito quando a gente mostra para o aluno um estômago, um tricoma, e explica que ali tem uma estratégia da planta envolvida em relação à sua ecologia, à sua fisiologia, a questão ambiental, né? Então, a gente acaba abordando também vários outros temas. E é uma estratégia também da gente dar o retorno das nossas pesquisas. Então, quando a gente trabalha com essas espécies, que são as espécies que nós estamos pesquisando, nós conseguimos decifrar, nós conseguimos colocar de forma mais didática os nossos principais resultados diretamente no ensino e na extensão. Como foi falado na mesa hoje mais cedo, né, a gente não pode, de maneira alguma, fazer um distanciamento entre ensino e pesquisa. Então, isso também é uma estratégia para a gente levar a pesquisa para dentro das escolas. Ok, obrigada, professora Isla. Agora, a Mara Santos também faz outra pergunta, né, para a professora Isla. As crianças tiveram dificuldade para aprender os nomes científicos? Olha, o que aconteceu é que a gente usou 3 estratégias, né, na verdade, para a gente poder trabalhar os nomes científicos com essas crianças. Isso surtiu muito efeito. A estratégia do fantoche, que aí a gente tinha a pronúncia do nome científico, e como tinha um diálogo entre as duas palmeiras, e nós colocamos até algumas características humanizadas, até uma certa polêmica em relação a isso, mas até então a estratégia que a gente tem para poder atingir o nosso público menor, e aí eles têm um diálogo de forma muito lúdica, muito leve e muito engraçada na pronúncia, na repetição do nome científico. A outra estratégia foi a escrita com o gibi. Então, a gente demonstra para eles como é escrita em latim, como que isso deve ser feito, né? E a terceira é fazer uma alusão com os veredeiros, porque o nome das palmeiras, o buriti, é Maurícia flexuosa e o xiriri é Mauriciela armata. E no teatro, nós colocamos o nome do veredeiro, Senhor Maurício,
e da vereadora Dona Mauriciela. E aí a gente faz uma alusão, né, com o sertanejo, com o veredeiro. Isso fica muito mais lúdico e eles gravam de forma como se fosse uma brincadeira mesmo. Então, são as estratégias que a gente usa para trabalhar um tema que para eles é um pouco mais complicado, que é a escrita e pronúncia de nomes científicos. Eles não tiveram problema nenhum com isso. Ah, que ótimo. Márcio, a Letícia Lima, ela perguntou se eles chegam até o nível de família ou vão além, né, na sua disciplina. Você está sem o microfone. Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês, né, meus colegas de outras gerações, né, sou da primeira turma. Ô, Letícia, sim, prioritariamente eles vão até nível de família, é onde a gente quer obrigatoriamente chegar, mas são incentivados a chegar a nível de gênero e de espécie, né? Nível de gênero e espécie, eles chegam a partir de comparação, né, já que a gente não tem chave para correr para gênero e espécie, mas em geral fazendo comparações, eles avançam até esse nível. E aí eles fazem chaves, né, eles constroem as chaves deles para o nível de família, que é como eles pegam características mais amplas do grupo e tal, não fazem chaves. Ok. Eu acho que o Márcio já contemplou a outra pergunta, né, que era se os alunos conseguiram chegar à identificação, né? Acho que você acabou contemplando agora, né? Certo, é isso aí. Então, aí a outra pergunta é do Brás, né, parabenizando também pela palestra. Em geral, né, todos foram parabenizados, receberam vários elogios, né, é um prazer enorme a gente estar aqui participando nesse evento, que além de tudo nos traz muitas emoções, né, a gente viaja, né, durante o tempo que a gente conviveu em Viçosa, os amigos que a gente fez, todas as oportunidades que a gente teve, né, e aí ele pergunta, né, gostaria de saber se algum egresso do curso de graduação caminhou para a pós em botânica ou em áreas correlatas. E Brás, sim, vários, né? Vários egressos caminharam para pós em botânica, inclusive na própria UFV, a Tamires Silveira fez o mestrado em botânica, doutorado em genética, né? Com taxonomia de cedro e de maniô no doutorado. Alguns para recursos genéticos vegetais, muita gente sai daqui da graduação e vai para o RGV, né, muitos para sistemática mesmo, outros para anatomia. Então, muita gente segue essa trajetória acadêmica. Agora, tem muita gente que também vai para o mercado de trabalho e vai trabalhar com consultoria, e essas pessoas são as que mais elogiam essa estratégia de ensino, porque mesmo que eles não lembrem dos nomes das famílias, eles sabem como construir, sabem como chegar até o nome das famílias, gêneros, espécies, que eu acho que é o mais importante dessa estratégia, é providenciar ferramentas para as pessoas, profissional, depois de formado, né, conseguir alcançar os objetivos que a profissão propõe, né? Mais do que ficar decorando nomes de famílias e características, eu acho que eles são instruídos e constroem um conhecimento que permite que eles percorram sozinhos os caminhos deles e alcancem os objetivos. Eu acho muito legal isso que o Márcio está colocando, né? Porque até foi mencionado hoje na mesa redonda, né? No período da manhã, que a gente tem essa coisa de a gente querer ser conteudista, a gente quer dar um monte de conteúdo, mas o mais importante de tudo, eu acho que a gente proporcionar as ferramentas e o aluno saber caminhar com as próprias pernas, né? Ele saber depois se virar sozinho, porque ele sabe usar as ferramentas, ele não precisa ter tudo aquilo decorado para a prova, por exemplo. Né? O foco exatamente é esse, é focar no processo, né, e não no conteúdo. Eu acho que o conteúdo ele acaba adquirindo durante o processo, ainda mais dentro dessa metodologia dos projetos, e ele sai da disciplina imbuído daquele procedimento, e aí dali ele pode usar quando ele precisar, né? Acho que isso é o mais importante. Sim. Ô, Jaque, oi, claro, eu queria complementar essa pergunta que o Brás fez, né? É muito interessante, porque é fruto do trabalho também, né? Acaba que é uma colheita, né? Você plantar a sementinha a ponto da pessoa querer seguir, de algum aluno querer seguir esse caminho que a gente seguiu, né? E a gente está tendo esses resultados. A gente tem a Arícia, que está aí assistindo a gente, que
está na botânica, né, da UFV, participou com a gente desse trabalho e dos outros de pesquisa também, está aí orientada do professor João. E os outros alunas que foram bolsistas, estão nesse caminho, né, devem se formar agora, né, com esse momento de pandemia, estão no último semestre, e pretendem trilhar os caminhos da botânica aí como a gente. Então, a gente percebe que a gente está no caminho certo, né, por esse é um dos frutos que a gente percebe, que a gente tem, assim, para poder perceber que é esse mesmo caminho, né. E o trabalho que vocês fazem de base é fundamental para que eles cheguem no nosso nível aqui, já sem essa aversão à botânica, né? Já entendendo que a botânica é uma coisa acessível, faz parte do mundo deles e tudo mais. Isso é fantástico, né? Isla, quer complementar alguma coisa? Porque é muito interessante quando a gente aborda, né, e essa mesa trouxe isso, os diferentes níveis de ensino da botânica, né? E é isso que o Márcio tem falado, porque quando eles chegam já na graduação, na pós-graduação, eles já chegam com essa versão à botânica. A gente acaba perdendo alunos muito bons porque eles não foram trabalhados lá no início. Eu percebo que a gente está vivendo um momento agora, né, de a gente poder mudar esse jogo. Mas a gente só vai colher os frutos um pouco mais para frente, porque, como eu havia colocado na minha palestra, né, é nessa prática de formação. E essa formação agora, ela vai refletir um pouquinho mais depois. Mas que bom que a gente já começa a mudar isso, e o tempo que o espaço que foi dado para esse assunto nesse evento já mostra isso, né? Que a gente tem trabalhado e a gente vai mudar essa realidade aí. Isso é muito importante. Inclusive, quando eu comecei a desenvolver esse projeto aqui, muitas pessoas, né, me questionavam por que eu não trabalhava direto só com os alunos do ensino médio, porque seria o foco principal para a gente atrair os estudantes, né, para a universidade. Mas foi justamente isso que eu falei. Eu acho que é necessário a gente começar lá dos pequenininhos, trazer esse conhecimento da botânica, transmitir esse amor que a gente sente, né, pela botânica e esse conhecimento, porque é a partir deles que a gente vai começar a plantar realmente, né, para a gente ter depois os nossos alunos aqui, pelo menos não tendo aversão à botânica, né, o que já é importante, né, já é essencial. Então, acho que isso é bastante interessante. Então, dando continuidade às perguntas, a Veridiana, né, perguntou para o Márcio se esses dados apresentados são levantados todos os anos ou foi somente de uma turma em específico. É porque ela ficou curiosa também, né, para saber ao longo dos anos o efeito dessas atividades. Veridiana, abração para a Veridiana, que é minha colega da primeira turma, né? Que legal. Taxonomista também. Veridiana, a gente trabalha com isso desde 2008, né? A primeira turma que eu dei aqui de sistemática de fanerógamos foi em 2008. E a partir de 2013 eu comecei a passar essa avaliação para os estudantes, para eles avaliarem a disciplina. Então a gente tem muitos dados ao longo do tempo. Os dados que eu apresentei hoje foram dados dos dois últimos anos, porque eu fiz algumas mudanças, né, na estratégia de avaliação e na metodologia também de coleta. Intensifiquei ainda mais isso nos 2 últimos anos, coloquei o resumo como estratégia de avaliação, então esses dados são mais recentes. Mas ao longo do tempo a gente percebe mesmo isso, que o herbário aqui é o laboratório que tem mais estagiários, né, os outros professores ficam até com ciúmes, assim, não sabem o que atrai tanto as pessoas para o herbário. Claro que não dá para dizer que isso a estratégia é o que ocasiona isso, mas eu acho que está relacionado também, né? Eles vêm para cá porque, de alguma forma, sentem que é uma coisa que põe eles para trabalhar, não simplesmente sentados numa cadeira ouvindo o professor dar aula. Imagina uma aula de sistemática teórica, não é das coisas mais agradáveis, né? Eu acho que envolvendo os meninos na prática da sistemática, eu acho que fica muito mais interessante e por isso que eles acabam vindo mais para o herbário, vindo praticar a sistemática junto com a gente. Isso é bem interessante, né? E agora para a Jaquelina, a Mara Santos, né, ela pergunta, e eu já vou aproveitar e juntar com a pergunta da Camila, tá? Aí a Mara pergunta, professora Jaquelina, a botânica, né, ela foi mais bem recebida pelas crianças ou pelos adultos?
e já aproveitando a pergunta da Camila, se existe algum material usado com os alunos especiais que seja disponibilizado para auxiliar outros professores. Então, acabei falando anteriormente, nem agradeci, né? Após pelo evento, como a Jaque falou, está sendo fantástico, não só do ponto de vista de conhecimento, porque essa troca a gente não encontra tão, assim, não existe na literatura, então isso está sendo muito bacana para a gente. É lógico que o prazer de rever os nossos professores, né, reviver os momentos, os anos todos. Eu agradeço pelas perguntas, e aí é o seguinte, isso depende muito da escola que a gente está trabalhando. Tem alunos que vêm com, vamos dizer assim, com uma cegueira maior, né, botânica, do que outros. Mas, de uma maneira geral, né, entendendo como se você quisesse saber, né, nos anos todos de projeto, os alunos, os pequenininhos, recebem melhor, né? A empolgação é desde o momento de sair da escola ou de receber a gente na escola, já é um evento, assim. E eles estão abertos o tempo todo para todo quanto é tipo de conhecimento, de informação, e levam isso para casa, né? Então, eles têm uma empolgação maior. Os alunos do ensino médio, eles estão muito preocupados com o Enem, né? Até alguém comentou na mesa mais cedo, que muito se pergunta, né, sobre a classificação de plantas, essas coisas todas. A gente até abordou no projeto para o Enem, que é o que tem caído, né? A parte mais evolutiva dos grupos e tal. Então, assim, eles estão mais preocupados com isso e então já vem com o objetivo deles, né? E de uma maneira geral, lógico. Mas os pequenininhos, com certeza, eles se abrem mais e dão mais oportunidades para a gente, assim, do que os maiorzinhos, né? E é interessante o que a Jaque acabou de falar, que eu me lembrei de uma situação, né? Porque, como eu disse, tem muita história envolvida, né? Histórias que nos deixam muito felizes, mas histórias assim, também que mostram assim a total discrepância social, né? Assim, que tem muitas crianças que não têm acesso a nada, e é muito triste ver a realidade delas também, mas o fato deles saírem da escola e irem até o FV, ou mesmo, no caso aqui, né, no meu exemplo, ou mesmo quando a gente vai até eles ficam encantados, querem conversar com a gente, saber quem que a gente é, como que funciona. É muito novo, né, Jaque? É um mundo à parte, assim. E aí, foi legal de um dos trabalhos que eles tinham que apresentar para a gente, um aluno de uma escola que ele não é da zona rural, então ele nunca tinha andado de ônibus, aí era para fazer o desenho que mais tivesse representado toda a atividade, né, que eles tinham desenvolvido. O primeiro desenho dele foi ele dentro do ônibus, que ele achou o máximo de ônibus. Então, assim, são pequenas coisas. E até relatos que, assim, a gente fica impressionado que durante aquele momento, né, que eu falei lá do pergolado, aí é o momento também deles poderem ir ao banheiro e tudo. Aí os meus monitores foram levar os meninos e as meninas, né, nos respectivos banheiros. E, gente, um dos alunos, ele ficou encantado e ele não acreditava que a torneira desligava sozinha, só para vocês terem uma ideia. Né? Ele nunca tinha visto isso na vida dele. Ele veio, assim, encantado e todo mundo, assim, né, ficou empolgado com a empolgação dele de descobrir que uma torneira de um banheiro pudesse desligar sozinha. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente ficou empolgado com a alegria dele, a gente viu essa diferença, né, e aí social muito grande. Uma criança à frente de um microscópio, por exemplo. Né? É incrível, né, e eles ficam loucos, né, com o microscópio. E é interessante, você falou agora do microscópio, gente, eu vou rapidinho aqui, a gente só tem a gente tem poucas perguntas, mas é porque são trocas interessantes, e eu me lembrei agora do que a Jaque falou. Teve uma prática que eu fiz com uma turma, que eu cortei vários pedaços de pera, pedi para eles comerem a pera, para eles sentirem, né, e aí eu falei assim, vamos ver que célula é essa que vocês estão sentindo, que parece uma pedra, que lembra uma areia, e vamos ver agora o microscópio, para vocês saberem o que vocês estão comendo, enfim. Aí a gente discutiu tudo sobre os braquiosclereídeos, e foi muito legal. E, coincidentemente, essa mesma aluna, ela voltou para o outro projeto lá da Feira de Ciências, que nesse dia, coisa mais rápida, só de falar dos laboratórios, não ia ter prática específica. Aí, quando eu estava lá mostrando o laboratório, né, de anatomia e de microscopia, ela falou assim, eu já vim aqui, professora, você me deu uma aula. Eu falei, nossa, que legal. O que você mais gostou?
Ah, eu gostei de tudo, mas assim, eu nunca tinha comido uma pera. Eu adorei aquela pera. Gente, são coisas assim que cortam o coração, né? A gente vê essas diferenças, né? Então, é um conhecimento e uma interação em todos os aspectos, não só no incentivo da botânica, né? Então, Ô, é Jaque, muito eu importante. creio que a extensão é um caminho sem volta. É, Por essas coisas todas que você está falando, eu tenho certeza que a Isla e o Márcio também, e os outros colegas, né, que o nosso grupo da extensão aqui é gigante, falam a mesma coisa. Começou, você não volta mais, porque é para a vida, não é só a questão profissional. A gente aprende muito com essas crianças, com esse. não, A muito gente leva legal. muita coisa boa, mas a gente traz para a gente também muita bagagem boa, assim, muita coisa boa. Sim, com certeza. Mas deixa eu É, responder a outra pergunta, que foi com sim, relação ao material didático, né, que foi sim, adaptado para os 2 alunos com deficiência visual. Então, a gente não tem disponível, assim, para que os outros professores possam usar, mas todos foram confeccionados pelos alunos que participavam do projeto, né, pela iniciação à docência, e os professores, eles estavam juntos, então, às vezes eles davam até palpites de como ficaria melhor para usar, porque eram professores, né, e os bolsistas eram ainda graduandos. Então, eles aprenderam a fazer tudo isso também. Alguns a gente até achou em literatura como construir, e agora a gente também está terminando, né, de fazer o nosso material para poder publicar e ficar disponível para que todo mundo tenha acesso a como construir o material que a gente produziu, tá? Mas é tudo coisa assim, a gente priorizou material reciclado, coisa de baixo custo, de fácil acesso, para que isso fosse possível para qualquer pessoa, para qualquer professor, né? Esse é o intuito do projeto. sim. Aí nós temos aqui mais duas perguntas. A Letícia Lima, ela está parabenizando, né, a todos os membros da mesa. Obrigada, Letícia. Aí ela tem uma questão aqui para o professor Márcio, que é como fica a questão da classificação filogenética no ensino por meio de projetos? Certo. Ei, Letícia, tudo bom? Bom, Letícia, depois que a gente começa a tocar o projeto, né, que eles vão para o campo, começam a identificar, eles passam, claro, eu vou acompanhando isso no primeiro mês de aula, e a partir do segundo mês, a gente começa o conteúdo, né, fala da classificação filogenética, fala de APG, claro, fala do histórico dessa classificação, mas o que é mais interessante é que quando a gente começa a falar dos clados e começa a dar exemplos de famílias, de representantes de cada clado, eles já conhecem, porque eles já identificaram, já fizeram uma chave de identificação, já coletaram a planta, já olharam a planta na lupa, então eu não estou falando uma coisa abstrata. Eles podem, de fato, correlacionar a característica daquelas famílias que estão no mesmo clado. Então, daí para frente, o conteúdo vai sendo ministrado, mas eu acho que ele vai seguindo de uma forma muito mais tranquila, porque eles já estão apropriados já da forma, já conhecem as plantas, né? E eu acho que isso flui de uma maneira muito melhor. A gente não deixa, em nenhum momento, essa classificação filogenética de lado, é trabalhada dentro da disciplina, né? Tem que ser trabalhada, mas eu acho que nesse contexto ela flui de uma forma melhor. Certo. Eu vou colocar só a última questão e depois eu já vou passar a palavra para cada um, né, fazer os seus agradecimentos, tá bom? É para você também, Márcia. A Letícia, ela complementou, né, que ela também é professora de sistemática e sempre ela disse, né, sempre que penso em trabalhar com um projeto de levantamentos florísticos, fico achando que a filogenia ficará meio de lado. Isso acontece? Então, eu acho que não, viu, Letícia, por conta disso, porque dentro do processo de aprendizagem, o levantamento florístico acaba incrementando, ilustrando a filogenia para eles. Quando a gente discute filogenia no início da disciplina, apresenta para eles APG e tal, acho que aquilo é muito abstrato. E quando isso vem depois do contato florístico ali, né, com as plantas, isso eu acho que já é visto de uma outra forma. Eles já começam a enxergar melhor para que serve aquilo ali. De fato, aquilo ali está querendo organizar aquilo que ele viu no campo, né? Ele consegue perceber essas semelhanças e diferenças. Eu acho que acaba incrementando. Depois a gente pode conversar mais, viu, Letícia? Minha colega dos Money Hall também.
Bom, eu vou passar a palavra, seguindo a sequência de apresentação, né, a doutora Isla, fique à vontade, né, porque a gente já está com o nosso tempo se esgotando, né, fique à vontade, Isla. Obrigada, Jaque. Eu queria agradecer, né, a todos, ao nosso programa de formação, né, da UFV. E em tempos tão difíceis, né, a gente tem nesse evento uma esperança, porque a gente encontra pessoas que também estão trabalhando com ensino e extensão, e essa troca maravilhosa de experiência nos fortalece. Então, acho que esse evento foi um pontapé para a gente fortalecer o grupo da Botânica, e quando a gente firmou a questão do ensino e extensão, a gente colheu agora bons frutos com essas mesas que apareceram aí para discutir o tema, e isso nos dá um fôlego, né, para a gente poder continuar com os nossos trabalhos, sabendo que a gente tem pessoas que também estão na mesma linha fazendo trabalhos fantásticos. Então, eu também só tenho a agradecer a troca de experiências que nós tivemos aqui. E fica o convite por mais eventos assim, né? Com certeza. Doutor Márcio. Certo. Bom, só eu tenho gratidão, né? Gratidão pela UFV, para todos que foram nossos docentes, nossos colegas, os que vieram depois, que a gente está conhecendo agora. Estávamos conversando agora com o Michel, que é aluno do programa agora, como que esse formato online possibilitou uma maior interação entre a gente, né? Muito mais interessante, talvez, do que o formato presencial. E é sempre muita gratidão que a gente olha para trás e enxerga o UFV, enxerga a Viçosa, né? A gente não pode desvincular o UFV de Viçosa, que Viçosa acolhe a gente, uma cidade muito particular, e eu acho que sempre fica gravada na nossa memória de uma forma muito carinhosa, né? Ela sempre marca muito a gente. Então é isso, espero estar presente também nos próximos eventos, espero que esses eventos continuem, se perpetuem para muitos anos ainda de vida para o PPG Bot da UFV. Obrigada, Márcia. Passo a palavra agora para a doutora Jaqueline. Bem, só gratidão, né, pela oportunidade de trazer esses trabalhos e de conhecer os trabalhos, né, de tantos colegas, e também pela oportunidade de rever, de viver essa semana que está muito prazerosa. A gente com a rotina não consegue acompanhar 100%, mas fica aquele friozinho na barriga, né? Ainda bem que eu posso assistir depois, né? Essa é a vantagem do sistema remoto. E agradecer e parabenizar a pós mais uma vez, e eu espero que esse evento possa, né, se repetir presencialmente também, e mais vezes, né, e que a gente continue com esses laços, né, estreitar isso agora fora do evento também. Muito obrigada pela oportunidade, e obrigada a todo mundo que assistiu, aos meus alunos que estão aí, né, e é isso. Bom, e aí, então, para encerrar, eu também faço os meus sinceros agradecimentos a todos os membros da mesa que brilhantemente, né, apresentaram seus trabalhos, a todas as pessoas envolvidas direto e indiretamente, a todas as pessoas que estão assistindo ao vivo agora, né, e assim, é um prazer enorme, né, a gente está tendo, assim, um mix de emoções em todos os sentidos, realmente, né, é um prazer enorme, mais uma vez, parabéns, e só, como todos falaram, a gente tem que falar aqui novamente, é gratidão, é isso que a gente tem pelo programa de pós-graduação em Viçosa da UFV. Então, até mais, e assim nós encerramos oficialmente, né, a nossa mesa redonda. Abraços a todos. Tchau, tchau. Beleza, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, gente. Não saia aí da sala para a gente fazer um print, tá, gente? Beleza.